Para quem vai falar, o software ativa uma bateria auxiliar. A gente acha que é 9 horas da manhã para quem vai falar, mas para quem está assistindo, não, a bateria está naquele último tracinho assim ali que acabando. Então, até em tributo à vossa persistência, eu vou acelerar isso daqui. Muita coisa já foi falada, mas até porque isso tudo nós estamos aprendendo. Eu vi nisso, Dr. Márcio Rocha, além de uma iniciativa de cunho científico, um ato de humildade epistemológica. Nós não sabemos tudo sobre isso, nós estamos aprendendo. É algo tão gigante que a gente reconhece que não sabe. Aliás, tudo na vida a gente tem que reconhecer que não sabe o suficiente, mas nisso é tão importante, os acontecimentos, os resultados foram tão importantes, tão maiores do que a gente podia imaginar que acontecessem, que nós precisamos estudar como foi que isso aconteceu, como é que podemos melhorar, tem muita coisa a ser feita. Então, meu agradecimento pelo convite. Me emocionou muito, até porque às vezes eu me sinto assim como um SPC, o sujeito que está só para contrariar, né, aquele que fica assim criando problema, mas é um momento assim, e por um desses azares, eu não digo que é um sorteio na distribuição, eu chamo de azareio na distribuição, tá? Porque, por exemplo, nós temos falado muito da Lava Jato, mas o Paraná, e aqui tem uma bancada paranaense aqui na frente, estava até a Cláudia, por que o Paraná está tão nessa confusão? Porque, por exemplo, o pedágio de rodovias no Brasil é o mais antigo do país. E é onde houve o maior conjunto de ilicitudes, erros. Nós começamos a ter problemas e a criar problemas e a resolver problemas antes. E todas as ações de pedágio têm passado por discussões de acordo de leniência. E todas elas têm ações civis públicas, ou por improbidade, ou mistas com a lei de anticorrupção, ou só ações de ressarcimento, enfim, é um mundo. Só do pedágio com os anexos eu tenho 80 ações civis públicas, só do pedágio. Fora, também desses azareios da distribuição, eu tenho quase todas da Lava Jato, que dá 95 outras ações civis públicas. É um número bastante razoável quando se considera os bloqueios, aquelas coisas todas que a gente tem que operacionalizar. Mas isso me fez ter assim, a angústia que nos move a pensar, a trabalhar esses temas. E dessa percepção da humildade epistemológica que a gente tem que ter diante disso, me ocorreu que nós não, embora eu tenha até posto em algumas telas de lege ferenda, algumas coisas, não é por meio legislativo que nós vamos aprimorar isso. Nós temos que ter uma percepção, inclusive isso toca, por exemplo, as pessoas falam, não, uma constituinte. Deus me livre de uma constituinte. A constituinte é uma foto, ela não é um filme. Como a Constituição vigente, se tivesse sido depois de 89, se ela tivesse sido em 90, seria outro texto. Não sei se melhor ou pior, mas seria outro texto, porque é uma foto que nos engessa. É como se a gente tivesse que ficar naquela pose da foto para o resto da vida. Nós temos que construir jurisprudencialmente isso. Mas, e aí sim, a relevância, a quarta região tem uma relevância nisso, por causa do EPROC, que nos permitiu processar informações numa quantidade, numa velocidade inimaginável. Completamente inimaginável. Então, a gente tem algumas inovações, sim. Não é porque somos, por exemplo, tem paranaense, quase a história da Lava Jato é paranaense dos dois lados, dos vilões e dos mocinhos, quase todo mundo é paranaense. Uma coisa muito curiosa. Você vai olhar assim, onde é que o cara nasceu? Faça a aposta primeiro que foi no Paraná. Tá? A chance de ganhar a aposta é grande. Eu não entendo por que isso aconteceu, mas é um fato, quando a gente começa a observar. Um encontro astral, sei lá, mas o fato é que aconteceu assim. Mas isso trouxe uma experiência que a gente não tinha e provou a qualidade do EPROC. Provou a capacidade que o nosso processo eletrônico tem de nos permitir entender aquela massa de informações mensuráveis em terabytes e trabalhar com isso. Então, eu acho que a gente precisa ter um certo orgulho do que fizemos e a humildade para perceber que há muito a fazer ainda. Isso a gente tem que cuidar para frente. Isso daqui eu tinha trazido, quando a gente acha que vai fazer uma intervenção dessa, se prepara, né? Não faz um negócio assim. E eu me lembrei do Simão Bolívar, né? Que fica essa história bolivariana, porém, na verdade, Simão Bolívar achava que a América devia afundar no oceano, que não ia fazer falta nenhuma para o mundo.
Isso ele escreveu em 1830, uma carta. Por exemplo, a única coisa que se pode fazer da América é emigrar. Isso é Simão Bolívar. Falando, decepcionado com tudo que viu depois que a Gran Colômbia rachou, virou aquele monte de países pequenos. Eu achei importante a gente trazer isso, porque isso toca muito também a uma certa raiva e uma certa inveja e uma certa admiração do modelo americano. Que como é que pode, no mesmo lugar, no mesmo tempo, alguém ter dado tão errado e alguém ter dado tão certo? O que tem conosco? O que acontece conosco? E aí a gente faz Ctrl-C e Ctrl-V das coisas americanas. Fica copiando as coisas. É claro que em 1800 e tanto não era assim, mas hoje faz Ctrl-C e Ctrl-V dos modelos americanos. Então nós temos leis lindas, Constituição maravilhosa, tudo, mas a nossa realidade é muito diferente. E é insuficiente olharmos, então, para os engenhos jurídicos em abstrato. A gente tem que ver os resultados. O que está acontecendo efetivamente nos resultados? Então, o Acordo de Leniência tem essa origem norte-americana, importado inicialmente no ambiente antitrust, que a gente tem que perceber que é um problema entre particulares, domínio de mercado entre particulares, com um reflexo imediato, um reflexo público, que é sobre consumidores, mas é uma transação entre particulares. Vem o Acordo de Leniência para condutas nas relações entre particulares e administração. E, a rigor, a lei de improbidade administrativa e a lei anticorrupção são leis de resposta a eventos sociais. Aquelas leis assim, tipo, precisamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma lei. Mais uma. A lei de improbidade nasceu por causa da sensação de impunidade gerada pelo caso Collor e anões do orçamento. Tenho idade que chega para ser juiz estadual naquela época e me lembrar das discussões que a gente precisava resolver. Aí saiu a lei de improbidade administrativa, que basicamente é o seguinte: qual é a ideologia, qual é o substrato de ideia, qual é a mens legislatores. A gente não, pelo processo penal, nós somos incapazes de dar uma resposta, por causa do devido processo legal, é a liberdade que está em questão, é o bem mais precioso depois da vida. Se olhar na sequência do artigo 5º, vamos pegar o último, que é a propriedade. Esse é menos relevante, então a gente baixa o devido processo legal e sai bloqueando patrimônio, que nem uns loucos por aí, e quebrando empresas, e destruindo reputações, e fazendo um estrago ao longo desses 27 anos inimaginável. Me digam, além do prefeito de Mexerica da Serra, quem mais foi réu em ação de improbidade administrativa antes de começar a Lava Jato ou situação parecida? Ninguém. Ela não serviu a nada, a não ser criar problema. Porque levar à falência uma porção de empresas país afora. E sancionar o prefeito, que usou o dinheiro que estava numa rubrica para cobrir um ginásio de esportes, aí veio uma enchente, derrubou as pontes do município, ele reconstrói as pontes, não tem dúvida, processado por improbidade administrativa. E o pior, condenado por improbidade administrativa. Numa situação dessa. Então nós temos que ter essa percepção dos resultados, não adianta olhar o engenho jurídico em abstrato. Qual foi o resultado que isso produziu depois de 27 anos? E a LAC, que veio por causa dos eventos de 2013, ela, na verdade, é uma superposição em cima da lei de improbidade administrativa. Dá uma confusão imensa na hora que a gente vai ver quais são o resultado das duas. Eu trouxe um exemplo para estudo, vou passá-lo rapidamente, dado o adiantado da hora. O Estado do Paraná, nas questões dos pedágios, entra com um monte de ações, essa em particular, a exordial tem 505 páginas. Depois eu vou contar como é que eu fiz e resolvi. Sem ler as 505 páginas, eu fiz de um outro jeito e está resolvida essa ação. Nesse processo, o Ministério Público firmou o acordo de leniência, mas ele não é parte, ele é custos iuris. Então eu já conto como é que foi. Uma das rés tinha ações, empresa de capital aberto. O processo foi distribuído em sigilo. Mas uma das rés, uma ré importante nesse processo, uma empresa grande, detentora agora, não originalmente da concessão, que essas concessões foram sendo negociadas ao longo do tempo, capital aberto.
eu nem formalizei nos autos, eu perguntei pessoalmente ao procurador do Estado, por que esse sigilo? Não, porque pode sumir com os bens, aquela preocupação que eu considero isso uma inutilidade, bens não somem assim, bilhões não somem, o pedido era de 4 bilhões de indenização, não tive dúvida, levantei o sigilo. Eu levantei o sigilo por volta das 11 horas da manhã. Às 15 horas, a empresa estava me procurando. Doutor, isso criou um problema para a gente, nós vamos ter que noticiar fato relevante para a CVM. Isso foi meados de julho desse ano. Não tem problema. Isso os motiva para irem conversar, para resolver esse problema de uma forma consensual. Saiu o acordo de leniência. Está feito o acordo e o pedágio já baixou em 30%. E tem a promessa, nesse caso em particular, de 400 milhões o valor das obras e as indenizações que virão. Mas veja, uma empresa de capital aberto, que precisou comunicar o fato relevante. Aí, quando fizeram o acordo com o MPF, no caso, não sei porque não fizeram com o Paraná, fizeram com o MPF, existe essa situação desse bolicho que a gente bate nas bolas e não sabe para onde é que elas vão parar, o MPF começou a demorar para homologar, e a empresa em desespero, porque a empresa, inclusive, já tinha noticiado na mídia, e não saía a homologação interna do MPF, porque eles precisavam comunicar a CVM, porque as ações e o custo do crédito tinha disparado, porque qualquer analista de crédito traga certidões das ações de civis públicas e improbidade. Você tem aqui um pedido de 4 bilhões. Quanto vai custar o crédito para essa pessoa? Não tem mais crédito. Eles ficaram 15 dias sem crédito na praça. Bom, alguns excertos, o alcance, eu vou passar por isso daqui, era só uma ideia, se houvesse mais tempo, a base jurídica do acordo, o balanço entre a leniência e o resultado, é uma motivação padrão que o MPF faz, das razões pelas quais ele pode transigir, ceder interesse, disponibilizar interesse público, quais as finalidades. Eu acho que isso daqui é meramente números apertos, a gente tem um rol de possibilidades bem mais amplo do que para motivar os benefícios. Esse é uma síntese daquilo lá, aprimoramento de mecanismos de controle, preservar a atividade econômica e efetivação da persecução. O objeto do acordo de leniência, que é uma delimitação material da matéria que está sendo feita, relacionado à atuação dos colaboradores, os contratos de concessão, isso aqui está tudo público, o processo está aberto, os anexos é que não estão nos autos. Eu já falarei sobre isso também. Imagino quem esteja lendo o anexo seja a Gabriela. Para ver esses, né? É verdade, é o Paulo que está lendo os anexos. Aí, uma homologação, entrando no tema que o Ricardo falou que somos samambaias. Eu preferia chamar de estátua. Foi o título que eu dei à minha intervenção. Um convidado de pedra, que fica ali olhando, sem muita coisa para fazer. As obrigações do MPF, que é não propor qualquer ação de natureza civil, inclusive as de improbidade, e que às vezes parece que vale para o agente, não vale para a instituição, embora a instituição tenha afirmado isso. A rigor, e eu já disse isso a um advogado numa situação outra que envolveu o Lava Jato, eu disse, acione a União. O senhor teve prejuízo? Acione a União, porque a União havia assumido o compromisso, pela voz do MPF, havia assumido o compromisso de não lhe acionar. O seu cliente teve prejuízos, e não só prejuízos estritamente materiais, mas tem prejuízos imateriais, inclusive perda de crédito, um conjunto de prejuízos. Acione a União para cobrar isso. Alguma hora os órgãos desse organismo vão ter que se entender, não dá para continuar o fígado e a bilis em luta, não vai ser possível. A homologação interna, isso daqui é a cláusula daquele acordo de leniência que eu estava mostrando. Eu só resolvi transcrever porque, ao fazer como imagem, ia ficar muito ruim. Então, é transcrição minha. Está dito lá na cláusula 10. Será levada à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. Na 11, esse acordo será levado à homologação ao juiz da primeira vara do Estado do Paraná, por dependência aos autos da ACP tal. Ou seja, disseram,
numa forma genérica, isso mais ou menos como se estivesse aplicando o CPC, artigo 200, vão levar um acordo para homologação judicial. Não o raciocínio do acordo da validade, para dizer essa homologação, esse acordo de leniência vale ou não vale, o âmbito interno do MPF. Por isso que eu fiquei na dúvida, e é algo que eu vou expressar agora, se fico como uma samambaia de pedra, Ricardo, ou agir. Na colaboração premiada, o juiz não participa da negociação, mas ele é remetido para a homologação do juiz, o qual deve verificar regularidade, legalidade, voluntariedade, ouvir sigilosamente o colaborador e recusar a homologação, que não atende esses requisitos. Ou seja, o juiz, inclusive, avalia, por minimamente que o faça, a qualidade da prova que virá com a colaboração premiada. Mas eu não vi os anexos. E parte do preço pago pelas empresas que estão fazendo leniência são colaborações premiadas. Elas estão pagando, o valor que elas estão pagando não é mensurável apenas em dinheiro, elas estão pagando com um conjunto de delações que eu não conheço, não sei avaliar se são relevantes e irrelevantes, se vão ter utilidade depois lá na frente ou não. Não sei avaliar isso. Então, a capacidade no cível de fazer um juízo sobre o acordo é muito limitada. Porque, a rigor, a lei prescinde da homologação judicial para a produção de efeitos. Só se já tiver ajuizado, mas a lei não diz isso, o acordo vale. Há um projeto de lei na Câmara, 2717, que modifica a lei de improbidade, a previsão da homologação judicial como requisito de validade erga omnes, que é o problema hoje. E esse erga omnes, curiosamente, não é contra outras pessoas, de certa forma é contra outros órgãos da União, que é uma coisa estranhíssima. Eu não sei nem pôr em latim isso, como é que fica, porque esse raciocínio que a gente faz de erga omnes em relação a outras pessoas. Ausente homologação, isso está... Terceiros podem usar ação popular ou ACP. E esse caso de ação popular está acontecendo em relação ao pedágio. Tem várias ações populares. Porque as pessoas se animam, que começa a aparecer na mídia, não sei o quê, daí o vereador lá não sei onde quer aparecer, ação popular. Das mesmas questões do pedágio. Começa a pipocar no estado inteiro. O MP fez um acordo de leniência onde ele não é autor. É custos iuris. O autor é o Estado do Paraná. E a questão da competência federal aí, porque as estradas são federais, concedidas ao Paraná, o Dr. Clênio trabalhou muito com essa discussão quando militava no Paraná. No caso em tela, o Paraná pode se opor à homologação judicial, eu estou falando, e aos efeitos. Isso ainda não está resolvido. A palavra está aberta para o Paraná agora. Os demais réus, porque há outros réus que não são só aquela empresa, podem se opor aos efeitos da homologação, aos efeitos do acordo de leniência firmado por um deles. Pode dizer, ops, eu não participei disso, não é bem isso. Não faz sentido, essa empresa não tinha condição de dispor de um direito meu. E, para complicar um pouquinho mais, o Paraná tem uma controladoria geral, que abriu processos, inclusive em relação a empresas que fizeram o acordo de leniência. Processos ainda no âmbito administrativo, mas abriu processos. Um único detalhe positivo nisso, no meio dessa cacofonia, é que o Paraná organizou, o Estado organizou, por meio de um decreto, tipo um grupo de trabalho que envolve o MPE, a CGE, o TCE, a Procuradoria e a Procuradoria do Estado. Então, quando a CGE abre o processo, os 4 estão operando em conjunto. Pelo menos dentro do Estado do Paraná, aí não há esse problema dessas colisões. Mas o fato é que abriram, no dia 26/9, esta empresa aqui já havia feito a leniência, ela já era pública. Esta também. E já era pública e já estava até produzindo efeitos, inclusive, da Rodonorte. O pedágio já tinha baixado. Aí, por hipótese, o convidado de pedra entende que o MP
não é parte na ação e não pode dispor de direito alheio. Devo negar efeitos ao processo em curso. Ao dissentir dos termos, o juiz pode não homologar, ainda que os acordantes tenham avançado a submissão à homologação judicial. Começa a surgir... Claro, a gente, ao procurar, a gente acha a resposta para tudo. É para isso que a gente é pago. Mas nós estamos num momento que as respostas têm que ser muito boas, até para evitar o esvaziamento desse instituto. É um instituto que está sob intenso ataque político. Eu estou dizendo os institutos gêmeos do acordo de leniência e a colaboração premiada. Intenso ataque político. A guerra de narrativa é muito poderosa. Lembrem-se do estado de espírito do país em final de 2014 e hoje. A diferença. As pessoas já falam, inclusive, cometem um erro ao falam em relação às questões dos vazamentos, falam em prova ilícita. Isso já é uma admissão de que o substantivo é válido, de que aquele teor existe, que aquele teor é uma prova, apenas ela foi obtida por meio ilícito. Aquilo são textos atribuídos a algumas pessoas. Veja como é o problema da narrativa, a gente até adota, a gente fica só discutindo o adjetivo e esquece de olhar para o substantivo, aquilo nem prova é. São textos que alguém atribui a outrem. É isso, que por hora é só isso, mais nada. E nesse problema da guerra de narrativa, entra o acordo de leniência, porque a ideia de que a gente está ou sendo frouxo, ou está querendo quebrar as empresas. Então, a investigação, eu fiz uma separação. Se ainda está no âmbito extrajudicial, a investigação homologada no âmbito interno, se inexistir ação judicial. Se houver processo no judiciário, a meu sentir, a regra geral para isso, artigo 200 CPC. A homologação de acordos, quando as partes, os atos das partes bilaterais produzem efeitos de constituição, modificação e extinção de direitos. Pode submeter à apreciação judicial. Mas a palavra homologação, igual logos. O logos, a ideia, se a minha ideia é diferente, o logos do juiz difere do MP, posso perscrutar a forma e a matéria da avença? Devo fazer isso? É um sinalagma que tem que ser respeitado. Existem vontades convergentes, não existem vontades convergentes para um único bem. É tipicamente uma avença sinalagmática. A pessoa jurídica participando do concurso corruptivo quer obter mitigação de sanções. O organismo público quer cessar o dano, obter as provas para fins reparatórios e punitivos. Quando a lei fala em celeremente, é o custo de contexto e o custo de transação para a obtenção da prova tem que ser baixos. Esse custo é altíssimo, sobretudo quando a gente não consegue produzir as provas. E tomava decisões quase que a olho nas ações de improbidade administrativa, quer seja para condenar, quer seja para absolver. Ou o processo penal também era completamente inútil. Esse célere é uma questão de custo de transação. Melhorar o ambiente institucional, os organismos querem melhorar o ambiente institucional com a inibição das condutas lesivas ao patrimônio moral e material. Então, me parece, eu estou trabalhando aceleradamente, me parece que a gente tem que ter um certo foco nas consequências. Há sim um toma lá da cá. É íncito a transação. E a gente deve estar mais focados nas consequências do que nos princípios. Se for nos princípios, tem que punir todo mundo. Delinquiu, deve ser punido. Mas a gente, ao fazer isso, não conseguimos avançar. Não conseguimos resolver as coisas efetivamente. Por isso, há uma mudança de visão, nós estamos trabalhando com raciocínio consequencialista. E o poder público paga para obter a verdade tem um preço. E é isso que se paga nessa transação, a verdade, reduzindo custos de contexto das investigações, das ações, e diminuindo a possibilidade de... Eu não estou falando, nem estou cogitando dessa lei que inventaram, que até o CDE disse que é uma lei que vai nos atrasar, que é uma lei que nos equipara aos judiciários mais atrasados do planeta, que é
de tanto chamar de lei da impunidade, a lei de abuso da autoridade. Não estou nem falando disso. Quando eu estou falando de bloqueios excessivos, para quem... Eu judiquei 10 anos no crime, de 90 a 2000, quer como juiz estadual, quer como juiz federal. Em São Paulo, 6 anos como juiz federal em São Paulo, no crime, 4 anos juiz estadual no Paraná, e estou há quase 20 anos no cível. Então, vi essas ações de improbidade administrativa em número que não consigo nem imaginar quantos até hoje. Os bloqueios... Quando o Bacen Jude, por exemplo, bloqueava tudo, ele era rudimentar em 2000, 2001, 2002. Era uma tristeza quando a gente fazia esses bloqueios. A gente parava a empresa. A gente melhora a qualidade da ação pública, diminuindo bloqueios excessivos, morosos, difamação, um conjunto de problemas que decorrem da atividade do Estado, a busca da punição e da reparação. A improbidade administrativa, os processos ineficazes, quase inúteis. A dilácio temporis dos processos da improbidade administrativa causa sofrimentos a culpados e inocentes. Eu não me lembro quem falou hoje, que foi o Fernando que fez um comentário, depois de 30 anos dos bens bloqueados, até um problema para absolver. Pois eu já deparei pessoalmente com uma situação assim, na qual felizmente eu não tinha sido o autor da liminar que bloqueou, mas 8 anos depois eu tive que absolver. E nesse ínterim, é fácil, resolve. Eu não me lembro qual delas, eu confundo um pouquinho a Camargo Correia com a Queiroz Galvão, eu confundo, porque um monte, às vezes, no mesmo processo, elas estão todas encadeadas, por causa daqueles consórcios, eu não me lembro direito. Ela tem 6 bloqueios patrimoniais no crime, tem bloqueio patrimonial em ação civil pública na Justiça Estadual do Rio, na Justiça Federal do Rio, na Justiça Federal em São Paulo, em Brasília e comigo. Se ela quiser vender um caminhão e uma empresa precisa renovar esses bens, ela tem que fazer isso. Se ela quiser vender um caminhão, ela vai ter que pedir para um juiz estadual no Rio, o juiz federal no Rio, o de São Paulo, os juízes criminais envolvidos, para mim, e tem um juiz em Brasília, que vai perguntar para o MPF que hora vai concordar, hora vai discordar. Ele não vai vender o caminhão. Ele vai virar sucata e não vai ser vendido. Não é tão assim, a gente bloqueia tudo e depois sai... Tipo, a gente vai colhendo, como o polaco vê o trator colhendo batatas, e diz, mas está ficando um monte para trás. Aí o tratorista fala, não, depois a polaca junta. Fernando conhece essa realidade bem paranaense, uma expressão bem paranaense em relação aos nossos polacos que plantavam batata na periferia de Curitiba. Não aos vencedores, as batatas, parodiando e usando a inteligência do Machado de Assis. A gente não há vitoriosos, só derrotados com esse tipo de coisa. É essa qualidade que a gente tem que alcançar, e o acordo de leniência pode nos trazer isso. Esse é um preço, o sofrimento que as ações de má qualidade causaram, é um preço que não tem como pagar, não tem como resolver o passado. Mas a gente tem que mirar nos acordos de leniência também por essa perspectiva. E não estou falando em relação à reparação do dano, que foi seu tema. O dano, eu aprendi em direito civil que bem público é insuscetível ao uso capião. Inclusive, eu nem entendi aquela discussão que houve no Supremo, se prescrevia ou não prescrevia. Para mim, desde o primeiro ano da faculdade, o bem público, não existe prescrição aquisitiva de bem público. Algo bem simples, assim, um axioma para mim que não... então, nem compreendo a discussão. Outro problema é saber quanto, que é uma outra coisa. Às vezes, isso de saber qual é o custo. Reneste, a refinaria Abreu e Lima, que está comigo o processo, na parte civil, tem 1,5 milhão de notas fiscais. Quanto vai custar a perícia? Quem vai fazer a perícia? Que ano ela vai ficar pronta? E há uma outra questão na Reneste. O valor presente líquido. Quanto a refinaria deve custar para que ela se pague no período em que ela existir, que ela for funcional. Ali, a Reneste foi calculada como 8 bilhões, o VPL, o valor presente líquido, para ela se pagar em 30 anos. Essa é a grande corrupção do processo.
porque já se sabia que para fazer fora dos polos petroquímicos existentes, ela ia custar 14 bilhões. Já se sabia de antemão. Houve uma decisão política de levar desenvolvimento ao estado de Pernambuco. O que não é em si ruim. O problema é usar uma empresa com capital aberto, inclusive nos Estados Unidos, e fraudar essa conta para fazer uma política pública. Então a União devia assumir que vai custar 14 bilhões e pegar o resto, a diferença do valor presente líquido, e tirar do erário e custear, com uma política de desenvolvimento. Mas não é isso que foi feito em relação à RNEST. Por exemplo, nos cálculos do valor presente líquido da RNEST, para estabelecer quanto ela ia custar e para dar certo, se ela custasse 14 bilhões, se fosse apontado como 14 bilhões o custo, ela ia demorar 50 anos para se pagar. A vida útil do equipamento é 30 anos. Então ela nunca ia se pagar. Por isso é que houve o valor inicial, a redução para 8 bilhões. E para caber em 8 bilhões, aqueles tanques de craqueamento precisam de 250 estacas de 50 metros cada um. Eu estudei tudo isso para conseguir entender o que tinha acontecido. O projeto previa 25 estacas. 10% do que era necessário para poder caber dentro dos 8 bilhões, e aí o valor presente líquido da refinaria caber na vida útil dela, e por isso instalar no Nordeste. E depois começaram os aditivos, e aí o preço explodiu. Essas questões a gente tem que ter em mira. Que só com a delação e com os acordos de leniência a gente consegue alcançar. Senão nós não conseguiríamos alcançar isso nunca. E não vamos conseguir achar qual é o prejuízo efetivo ao erário. Não vamos conseguir. É impossível num caso como esse e outros similares. De lege ferenda, com a ressalva, talvez seja de iudício ferenda, talvez melhor construir assim. A lei diz, a LAC diz no artigo 16, que a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre o interesse em cooperar para a apuração do ilícito, como se excluísse as outras. Por exemplo, no caso do pedágio, houve um primeiro raciocínio de que, como elas tinham uma colusão corruptiva, a primeira a fazer a acordo de leniência inviabilizaria outros. Não está no Telegram. Numa conversa acadêmica, eu disse que não fazia sentido, cada contrato é uma história. Cada concessão é um fato jurídico diferente, não é um fato jurídico só. E, portanto, o conceito de primeiro aqui não cabia. E há uma coisa que a gente precisa perceber, nesses conjuntos colusivos, nessas colusões corruptivas, uma pessoa jurídica não sabe tudo, não conhece tudo. A gente precisa apostar na possibilidade de que as outras também saibam e nos tragam algumas coisas. E podemos criar uma figura que eu chamei de uma assunção de culpa, uma confessio obiurgante, uma confissão moralizante, que cria uma situação que os outros tenham interesse em trazer informações também e contribuam para encontrar o valor do dano e a reparação. Em troca, expõe a participação na trama corrupção, cessam as atividades ilícitas e insetam a indenização. Ainda nesse de iudício ferenda, o acordo de leniência, a colaboração premiada, que também deveria ocorrer no âmbito da improbidade administrativa, a colaboração premiada. Eu trato a improbidade administrativa como se ação, porque ela é uma ação penalizadora. Eu trato como se a ação penal fosse, com as cautelas necessárias para a diferença, mas eu tenho exigido do MP, e até virou motivo de um apelido, eu tenho insistido no epitâmetro de Quintiliano, que é quem, quando, onde, como, porquê, com que auxílio. Esqueci de alguma coisa. Aí, por gozação, já chama o Quintiliano, está incomodando. Porque toda inicial, devolvo e favor trazer. Vejam, em 1993, quando a gente não produzia prova de nada,
No processo penal a gente não produzia prova nenhuma. Sabe como é que era a interceptação telefônica? Quando eu determinava interceptação telefônica, quer na delegacia civil ou na federal, parava a delegacia. Porque a cada meia hora tinha que trocar a fita cassete. 24 horas. Tinha que ter um agente policial ultra qualificado trocando a fita cassete. Não podia ser qualquer um, porque tinha que estar atento ao que estava sendo conversado. E o sigilo das conversações, a gente interceptava a conversa de família, pegava outras coisas muito curiosas, às vezes, no meio. Era assim que funcionava, era tudo muito primitivo, a gente não produzia prova de nada. Na improbidade administrativa, a gente não determina a quebra de sigilo telefônico, bancário, telemático, nada. A gente não produzia prova de nada, não sabia de nada, a gente fazia tudo no escuro. Hoje, com o progresso do processo penal, não dá mais para tratar a improbidade administrativa desse jeito. Eu tenho feito questão de dizer, se no processo penal foi possível descrever a conduta do fulano, na improbidade administrativa também é possível descrever a conduta dele. Por que não? O avanço do processo penal reduz o âmbito da improbidade administrativa, mas melhora a qualidade dela. Não me traga uma conduta genérica, o sujeito participou da corrupção. Mas fez o quê? Quando? Onde? Qual é a medida da responsabilidade dele? E por isso é que eu tenho dito que estou no SPC, na situação de SPC, inclusive em relação à ideia de que há uma responsabilidade geral, uma responsabilidade solidária, a priori, pelo dano. Isso fazia algum sentido quando éramos incapazes de investigar adequadamente. Somos. Não há mais justificativa para esse estrago que se faz na vida das pessoas com as ações de improbidade. O fecho. A inteligência para tratar as pessoas jurídicas particulares em rede de corrupção difere da que atine ao direito penal em face das pessoas físicas. Aqui precisa ter alguma diferença entre as pessoas jurídicas e as pessoas físicas. O ius puniendi em relação à pessoa jurídica deve ser exercitado tendo em consideração as consequências. A primeira delas, a eficiência no gasto público. A gente mover todo esse aparato, nós custamos muito caro, temos que obter um resultado eficiente. Não pode haver ineficiência na movimentação do nosso aparato, só fazer de conta que estamos trabalhando. A gente tem que ter essa medida. Não consegui obter prova, tá bom então. Eficácia das ações de controle e punição, e essa percepção a gente tem que ter no tratamento das pessoas jurídicas, a salubridade do ambiente negocial, porque é uma outra coisa que se fala muito. Os 2,7 bilhões, doutor Vaneiro, da Odebrecht, não, mas foi uma mixaria, porque na ação, onde houve esses 2,7 bilhões, eram pedido 11 bilhões. E o acordo, numa ação era pedido 11 bilhões, o acordo saiu por 2,7. Não, mas isso é uma mixaria, não vai pagar nada, o que é isso? Estão transigindo. Essas empresas operavam num ambiente não capitalista. Elas operavam num ambiente patrimonialista. Elas tinham um faturamento anual, por exemplo, a Odebrecht, de 150 bilhões. O faturamento agora, eu não sei quanto, mas a quantidade de empregados, por exemplo, a quantidade de empregados baixou para 1/3. Porque agora ela opera num ambiente capitalista, de competição. Ela vai para as obras públicas, ela vai para uma licitação como qualquer outra. Além de, claro, a economia, não está tendo obra pública, não sei o quê, mais um fator que é a recessão. Mas o raciocínio do quanto pode pagar não é pelo que ganhou, é pelo que virá, que possibilidade do que tem de gerar riqueza num ambiente de salubridade negocial. E não aquele ambiente de capitalismo de Estado, que era o que vigorava. Porque o que nós estamos tentando construir é um ambiente capitalista, é isso que a gente está tentando construir. E não precisamos ter vergonha ou medo ideológico de falar, eu estou contribuindo para construir o capitalismo. É isso que nós estamos fazendo. E danos mínimos à atividade econômica, que a gente tem que ter preocupação, sim, de fechar a empresa. E não é por dó das pessoas, não é por dó. O fulano vai ficar pobre ou qualquer outra coisa. Quando um fulano famoso desse fica pobre, um monte de anônimos vai à miséria. É nesses que nós temos que pensar. E nessa medida, a nossa atuação não é uma atuação
condescendente. Quando eu falo em leniência, não é condescendência. É ter em mira a continuidade da atividade econômica. E isso, inclusive, passa por uma decisão que eu tomei de não bloquear ativos destinados à consecução do objeto social. Foi para isso que eu disse, não vou bloquear esses ativos. Não vai ser por minha causa que eles não vão conseguir vender um caminhão Volvo 2009 com 200 mil quilômetros, que mais uns dias ia estar inservível. O ius puniendi, ainda em relação à PJ. Aplicar pena, fazer sofrer. Pena é do grego, pono, que é dor. Literalmente é isso, pain em inglês. A PJ não sente dor. PJ não tem inveja, não tem nenhum dos componentes psicológicos que nós temos. Ela não sofre expiativamente, a pessoa jurídica. Não existe essa... Não dá nem para raciocinar. Quando a gente faz essas analogias de pessoa jurídica, organismo, é porque nos falta a capacidade de criar palavras para essas abstrações. Mas, a rigor, a gente tem que entender as diferenças. E o ius puniendi deve priorizar a indenização, tornar indene a indenização material e o aprendizado por adornamento das instituições civilizatórias. Inclusive o treinamento dos agentes públicos incumbidos de investigar e julgar. Nós estamos aprendendo nesse processo. Só que quem sabia fazer aquelas malandragens tem que treinar, tem que nos treinar, como parte do custo. Porque senão isso não vai servir para nada. Que melhoria institucional nós vamos vivenciar? Nenhuma, se a gente não for capaz de entender como é que essas coisas são feitas, como é que é propina de bom relacionamento. Tudo isso tem nome no ambiente empresarial. Nós vivemos numa bolha epistêmica, num mundinho perfeito, que não tem roubalheira, não tem nada. A vida real é muito difícil e a contabilidade das empresas revela isso. O caso ainda está sob sigilo, mas envolve a construção daqueles prédios da Petrobras em Salvador. Qual é o raciocínio da empresa? Se eu não der propina, eu não pego a obra. Se eu der propina demais, eu tomo prejuízo. Aí eles têm que fazer uma contabilidade perfeita da propina e têm que estabelecer a cadeia alimentar dos políticos. O gradiente, para usar uma palavra do Ricardo hoje, ele tem que estabelecer o gradiente e quanto vale cada um na cadeia alimentar. Nesse caso, particularmente nesse caso, eu estou com ação de improbidade, a contabilidade é maravilhosa, inclusive ela estabelece o valor político de cada agente envolvido e quanto merece de propina. Tudo arrumadinho na contabilidade. E por que é tão arrumado? Porque se ela não desse propina, não pegava a obra. Se ela der propina demais, não vale a pena. Então ela precisa garantir uma contabilidade bem feita. Algum de nós, Fernando, você é mais novo que eu, sei disso. Bem mais novo. Mas quando em 1990, judicando no Ministério Público, nós imaginamos que algum dia a gente ia olhar essa contabilidade. Nunca. Eu julguei como juiz estadual e depois juiz federal, porque eu tive uma competência mista durante algum tempo também em São Paulo, entre civil e penal. Eu devo ter julgado nos anos 90 umas 200 ações de improbidade administrativa. Prova completamente frágil. Prova ruim. Nunca. Quando eu pus os olhos naquilo assim, uma coisa luminosa, ver tudo arrumado. Mas isso só foi possível chegar nesse ponto por causa dessas inovações legislativas. E para quem nos entregou isso, nós não podemos oferecer o inferno que é a continuidade de ações vindas de outras fontes. Essa pessoa não vai para o céu. Mas o mínimo é o purgatório que a gente tem que dar a ela. O mínimo. Garantir, no purgatório eu asseguro a tua situação. E nós temos o dever de fazer isso. Como fecho, até pelo adiantar da hora, eu procurei falar até aceleradamente, o acordo de leniência deve desenhar o futuro, mais do que apagar o passado. A gente tem que ter a condição de perceber a capacidade que nos foi trazida por esse instrumento de melhorar a qualidade do funcionamento das instituições. Porque o Ricardo usou uma figura que eu adorei, que é a do adultério. Os dois são culpados.
E aí, salvo alguma coisa, tipo um distrato mal feito, alguma coisa do gênero, ninguém vai revelar isso, assim, dos conluiados naquela história. Mas quando a gente oferece a possibilidade dessa pessoa nos trazer a verdade, como, por exemplo, nesse caso dos prédios da Petrobras em Salvador, com aquela clareza, com os depósitos, com o nome do entregador do dinheiro, o local, o vídeo, o minuto em que o dinheiro foi entregue, anotado no vídeo. Você não precisa nem ver o vídeo inteiro, você vai no vídeo e já tem um minuto que está sendo feita a entrega do dinheiro. Isso seria impossível. Nós temos que usar isso para desenhar o futuro, mais do que ficar com raiva, roubaram, ladrões, ou qualquer outra coisa passional. Nós temos para construir uma qualidade institucional a partir dessa ferramenta. Eu agradeço a vossa imensa resistência. É uma oportunidade ímpar, porque até agora eu estava atuando de modo empírico, não tinha sido obrigado a pensar mais sistemicamente nessas coisas. E hoje, ao virmos aqui, tive a oportunidade de ouvir sobre as delações, eu uso a linguagem vulgar, não sou juiz do crime, não preciso ficar me policiando. De ouvir sobre isso, e me ajudou muito a refinar o pensamento. Muito agradecido.